os 3 pilares que são trabalhados nas constelações familiares. O que eu estou chamando de pilares, né? Aquilo que sustenta a vida humana. E o Bert Hellinger, ele traduziu isso por escrito, né? Ele percebeu que esses 3 pilares, essas 3 leis, elas giram e estão na humanidade desde sempre, né? Até outros, vamos chamar assim, pensadores, já tinham abordado isso. O Jung, o Sheldrake, né, que é bem atual. Outros biólogos, como o Maturana e o Varela, perceberam esse movimento que o humano faz. E não só o humano, tudo aquilo que é vivo. Mas o Bert Hellinger, ele se preocupou em olhar assim mais a emoção humana. Então ele, depois mais tarde, ele associou também a outros movimentos, outras vidas. E um dos pilares, né, ele chamou de lei do pertencimento. Independente daquilo que é a visão, a pessoa pertence. E esse pertencimento, ele está acima de qualquer, vamos chamar assim, teoria, suposição daquilo que acontece naquele grupo, naquele clã, naquela cultura. Essa lei, ela diz assim, é um exemplo aqui, se José pertence a uma família africana e que viveu uma situação de escravidão, mas também uma situação de um grupo que tinha uma fortaleza na produção com a terra, né? São 2 lados. Um lado que foi pesado, de ter vivido violência, e outro lado de se afirmar como uma cultura que se sustentava na terra, né? Através da agricultura, do seu movimento de trabalho rural. Por que eu estou falando isso desse pertencimento? José, ele vai continuar sendo ele com estas informações e não com outras. Se a humanidade nega as dores que José sofreu durante a escravidão, ela nega José, uma parte dele. E essa lei, com o tempo, né, e conforme as constelações foram vindo para o mundo das terapias, para o mundo da educação, para o mundo do judiciário, percebeu que ela é muito importante quando alguém chega dizendo assim: eu tenho um sentimento de que eu não me organizo nesse mundo, não concordo com ele, não encaixa a forma de relacionamento que a atualidade, que o mundo ensina, não tá bom assim. As mulheres podem dizer: eu também não me encaixo nesse padrão feminino, os homens também. E nos estudos do Bert, ele percebeu que pertencer tem a ver com se sentir amado, se sentir gostado, se sentir aprovado por aquele grupo. E se a gente for lá para a psicologia, a gente vai perceber que tudo que um ser humano quer é ser amado, é ser bem visto. E a humanidade foi criando estratégias de exclusão, o que ele chamou de exclusão. Então, numa constelação, a gente vai olhar para esse ponto humano. Quando essa pessoa chega com um determinado problema, porque nas constelações a gente não chama muito de problema, a gente chama de questão humana. Essa pessoa tem uma questão humana para resolver. Quando ela traz esse sentimento de não sou pertencente ou eu não estou bem nessa parte da minha vida, né? Quando eu falo parte da minha vida, eu falo num tripé. Aonde eu estou, com quem eu estou e o que eu estou fazendo. Se nesse tripé a pessoa está emocionalmente bem, ela vive num lugar confortável, né? Tem uma casa, ela tem um conforto, ela tem algo bom de viver, ela tem um contato satisfatório com a natureza, e ela está convivendo com quem ela escolheu. Aí eu já estou falando num relacionamento amoroso. Esse tripé, ele dá uma sustentação e diz assim: ok, a vida desta pessoa, a vida das pessoas que vivem esse tripé satisfatoriamente, estão na vida com leveza, tem uma vida íntegra.
né? Tem uma integridade maior. A maioria tem integridade, mas não está numa completude, não está totalmente íntegro. E o pertencimento, ele fala em relação a isso. Como é que a gente sabe, né? Como é que a pessoa percebe que a constelação faz sentido nessa lei do pertencimento? Quando falta algo nesse tripé que eu falei anteriormente. Se faltou algo, se está faltando algo, a pessoa busca esse porquê e o que está faltando nesta lei do pertencimento. O Hellinger observou que quando tem um sentimento de ser excluído, é porque alguém foi deixado de alguma forma para trás. E como é que nós excluímos? Como é que as famílias comumente excluem os problemas humanos mais comuns, assim, que aparece muito comigo no meu trabalho de terapeuta? A parte das doenças, né? As doenças mentais, principalmente, as famílias têm alguma dificuldade ainda, já teve bem mais, de acolher aquela pessoa como alguém com capacidade de estar naquele meio social, da família, da sociedade como um todo. Outra forma de exclusão, aquela pessoa que é diferente na família, não pensa como a família, tem uma abordagem de entendimento diferente. O grupo tende a dizer: você não é bem-vindo aqui. Da mesma forma para as pessoas que têm as doenças das drogas, né? Do alcoolismo. A pessoa que tem depressão também tem um movimento que a sociedade exclui. Ou aquela pessoa que moralmente não se encaixa dentro dos padrões sociais. E aí a sociedade foi segmentando muito, foi excluindo muito, né? Em algum ponto feminino, em algum ponto masculino, em algum ponto separou por raça também, por cor. Então, nessa observação da lei do pertencimento, o Bert percebeu que as culturas, o humano, complicou muito a vida. Dividiu territórios, né? Disse, esse é um país, esse é outro país, essa terra pertence, para essa pessoa, essa não pertence para a grande maioria. E com isso, ele percebeu que essa complicação, ela trouxe muitos sentimentos de dores humanas, tristeza, sentimento de isolamento, impaciência, isolamento, vários sentimentos que são consteláveis, né? E que dizem assim, expressam aquilo que a pessoa não consegue dizer no seu cotidiano: eu não pertenço. Então essa lei, ela vai mostrar para a pessoa, ou para quem for fazer a constelação, que é preciso reconhecer aquilo que não está consciente. O que não está consciente, por exemplo, numa família que exclui alguém que é alcoólatra? O que aquele grupo quer esconder excluindo aquela pessoa? Então, nesse momento, assim, a constelação ela convida mesmo a humanidade a perceber que o movimento de exclusão, seja o que for que tenha acontecido naquele grupo, naquela sociedade, naquele país, naquele momento do universo, é preciso que todos possam revisitar. E quando a constelação é aberta, vamos chamar assim, é vivida, é vivenciada, essa pessoa ou as pessoas vão perceber: nossa, aqui a gente, quando cometeu, vamos chamar assim, um ato como no Brasil da escravidão do povo africano, se comprometeu com algo muito desumano, subjugou os negros. E isso tem um preço, tem um valor de exclusão muito forte. Quando a Alemanha julga todos os outros povos e diz: vocês não são dignos, né? Vocês não são uma raça digna. Ela se arvorou a dizer: vocês não pertencem, vocês não são dignos. Todos esses movimentos, o Bert tem um livro dele que chama Conflito e Paz, que a gente pode olhar mais
essa definição de exclusão e pertencimento. Então, esse primeiro pilar é um dos pilares, talvez, que eu mais constelo, porque nós somos uma sociedade muito exclusiva, que excluímos, né, ainda. E tem um segundo pilar, relacionar-se com equilíbrio. O primeiro pilar, ele já tem a ver com o segundo. O segundo se relaciona com o primeiro. E esse pilar, ele diz assim, para os relacionamentos adultos. Aqui eu não estou falando de relacionamento pais e filhos, por exemplo. No relacionamento pais e filhos é diferente. Mas para aquelas pessoas adultas, para amizade, relacionamentos conjugais, e relacionamentos profissionais também. Numa relação adulta, 50% as pessoas têm quando se relacionam. 50% uma pessoa, 50% outra, de responsabilidade. Mas qual é a responsabilidade? No dar e no receber. Sempre que alguém num relacionamento adulto não se comporta com atitudes adultas de eu assumo até aqui, caminho até aqui a metade do caminho e você vem até a metade do outro caminho e assume esse caminhar, o que fazer, como fazer, no combinado comigo. Então essa dinâmica, ela parece assim simples, né? Mas não é. O que eu tenho observado no meu trabalho como consteladora, como terapeuta, é que essa lei ela tá a serviço de reorganizar a compreensão que as pessoas têm de relacionamento amoroso. O que eu observo é que essa lei, ela é um dos maiores desafios. O relacionamento amoroso é um dos maiores desafios da atualidade. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas são muito ainda egoístas, querem receber ou têm ainda algum medo de se movimentar em relação ao outro. E quando vão para os relacionamentos mais amorosos, vão com expectativas que geralmente estão ligadas à primeira lei, a lei lá do pertencimento, de ter sido criança com os pais, de se relacionar com os pais. E essa pessoa, quando vem para o relacionamento, ela vem com um sentimento de que a outra pessoa vai dar conta daquilo que ela mesma está ali buscando nela. Qual é a chance que esse casal, esses amigos têm de ter um relacionamento leve? Tem uma chance menor, talvez menos de 50% de chance de que o relacionamento flua bem, as pessoas se sintam com leveza na convivência. E o Bert percebeu que para estar num relacionamento em equilíbrio, com responsabilidade no dar e no receber, é necessário que essas pessoas estejam em paz com a sua família de origem. Um homem está num relacionamento em equilíbrio com uma mulher quando ele está em equilíbrio com os seus pais, da mesma forma a mulher. Quando esse casal se encontra, eles vão viver algo que é da geração deles. Não vão repetir, vamos chamar assim, ipsilit lá, o que os pais viveram. Vão fazer um pouco diferente, mas eles têm uma referência de um bom casamento, de uma boa convivência. Se um filho, por exemplo, escuta muito da mãe dizer, olha, o seu pai desqualifica o pai, ou se o pai desqualifica a mãe, o que acontece com esse filho? Qual é a referência que ele tem? Da mesma forma, uma filha. Se uma filha escuta, olha, o seu pai não é um homem bom, ela olha para os homens com esta frase, nem um homem é bom. E, na atualidade, o que eu observo é que são 3 gerações que não estão com os relacionamentos, vamos chamar assim, apaziguados. Não são relacionamentos leves. Por esta origem, no Brasil, por exemplo, nós temos uma vida de muitas mulheres e homens que viveram situações de descendentes que chegaram das guerras. Nós temos descendência europeia, africana.
e dos nossos ancestrais indígenas. Aquilo que as nossas ancestrais indígenas viveram quando chegaram os portugueses e, vamos chamar assim, duramente viveram situações de certa forma, violência, não foram respeitadas, foram tiradas das terras e foram usadas muitas vezes com violência, inclusive sexualmente, violência sexual. Da mesma forma as ancestrais africanas e os ancestrais também. O que aconteceu com esses homens e essas mulheres que viveram essas questões pesadas? Porque as constelações, elas estão a serviço daquilo que a pessoa traz como pesado. Então, se alguém não está em ordem com seus pais e não está em ordem no seu relacionamento amoroso, qual é a dor que está ali por trás? Né? A constelação, ela não vai julgar, ela não vai dizer, olha, você tem muita dificuldade de acolher o seu namorado, ou seu marido, ou sua namorada, enfim, seu companheiro, sua companheira. Vai dizer, aqui tem uma desordem, você está ligada. Vamos pegar uma coisa do feminino, que eu observo muito no meu consultório. Muitas mulheres são independentes, querem um relacionamento, mas não se efetiva na vida. Mas são independentes. Este movimento tem a ver com dores do feminino de fato vivido. E de relações com o masculino que não estão resolvidas ainda. Por exemplo, a memória que tem da senzala, da escravidão, onde a mulher era vista muito como um objeto. E esse sentimento, para as constelações familiares, é necessário que o feminino perceba que já não está mais naquele período. E que quem viveu isso foi as nossas ancestrais. E que é importante essas gerações que estão aqui agora superar. Perceber que o que as nossas ancestrais escravas suportaram dentro de uma maternidade onde elas não tinham nenhuma autonomia, tinham os filhos, às vezes os filhos eram tirados muito cedo delas e iam para ser escravos, né, para o dono das fazendas. É uma dor muito grande para o feminino. Então a constelação, ela ajuda essa mulher a perceber isso e o homem também perceber que muitas vezes uma mulher diz não, se nega, desqualifica o masculino por essa memória. Essa memória, ela não é mais justificável, né? Eu estou lembrando aqui de uma vinda do Bert para o Brasil, quando ele disse isso: é preciso que 3 gerações no Brasil das mulheres perdoem, digam sim. Este homem, ele pode proteger, ele pode ser um provedor. E o que acontece com esses homens que são filhos dessas mulheres, né? Que muitas vezes desqualificam o pai, desqualificam o filho, né? Porque essas mulheres têm filhos homens, né? Também são aqueles homens que ficam mais encolhidos na sua, vamos chamar assim, na sua parte protetora, provedora. Ele está à espera de uma aprovação da mãe, uma espera da aprovação da matriarca, para que ele possa dizer assim: nossa, eu tenho valor como menino, eu tenho valor como homem, eu posso fazer. Porque quando a mãe não aprova o pai, ela invalida para o menino também. Então essa lei, ela vai tratar desses pormenores, dessas dores desses homens e dessas mulheres que, ao se encontrarem num relacionamento amoroso, todo dia vão visitar esses sentimentos. E uma terceira lei é a lei da ordem. Para Bert Hellinger, é uma frase bem comum, né, quando a gente acessa alguma coisa de constelação, escutar: é primeiro quem chega primeiro. Por que isso é tão importante na vida, nas constelações? Sem ordem, nós não temos uma força. Sem a raiz, vamos pegar um exemplo de uma árvore, ela não suporta muitos ventos. Então, aquele que vem primeiro
tem precedência. Ele tem precedência por quê? Não é que ele seja mais importante, mas ele trouxe algo que foi daquela forma. Se alguém que chega depois desconsidera, ele desconsidera a possibilidade dele fazer alguma coisa na sua geração. Como é que é isso? Como é que a gente desenrola isso? Muitas vezes na constelação eu escutei o Bert Hellinger dizer assim: você é menor que seu pai, você é menor que a sua mãe, você é menor que seu bisavô. E eu ficava pensando, como assim menor? E na nossa sociedade é ao contrário, né? As pessoas desconsideram o conhecimento ancestral em detrimento do que é novo, do que está agora. É justamente onde a sociedade se perdeu nos valores. E muitas vezes consome coisas, alimentos, saberes que não sustentam a vida, de certa forma, com leveza, com alegria, com mais completude, como a gente estava falando antes. Tem um conhecimento que essa lei da ordem, ela nos oferece gratuitamente. Basta que aquele filho que chegue, aquele neto, aquela neta, perceba: nossa, todas essas pessoas que chegaram antes de mim me deram essa pessoa que eu sou, essa família me ofereceu este conhecimento, me mostrou o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, me ensinou a minha cultura, ensinou o que é o mundo, o que é a vida. E essa ordem põe a pessoa num lugar de escuta. Quando a pessoa realmente escutar aquilo que os ancestrais têm a dizer, ele fica grande no seu lugar e na sua geração. E geralmente, nas minhas observações, quando tem uma pessoa que é muito alheia, ela não quis saber dessa história, do que o mundo já produziu, do que a sua família já ofereceu para ela, ela geralmente é uma pessoa que não se encontra nas questões profissionais, nas suas questões pessoais, ela não tem força. No mundo do trabalho é onde mais eu vejo isso, assim. Quando a pessoa diz assim: meus pais não me deram o que eu precisava, eu recebi menos do que eu precisava, e reclama, e aponta, e critica, esse movimento já deixa a pessoa sem humildade para se perceber aonde realmente ela está. E como ela é vista pelas 3 leis do pertencimento, ela vai ficar presa nessa crítica, nessa reclamação, e aí sim ela realmente não consegue fazer movimento para a sua vida. Muitos jovens chegam no meu consultório com questões de: eu não sei o que eu vou fazer no vestibular, eu não sei qual faculdade eu vou seguir, eu não sei o que eu quero na minha vida. Geralmente são jovens que não são agradecidos aos pais, o que receberam, a vida que têm. E demoram um pouquinho a se definir. Na constelação ele vai perceber: nossa, que eu tenho uma certa arrogância com os meus pais. A constelação mostra a ordem, ela protege a pessoa que chegou depois e protege também aquilo que os ancestrais puderam amorosamente fazer para preservar a vida desse clã, dessa sociedade e da humanidade também. Então essa é a terceira lei.